Boa noite, pessoal. A ideia do evento de hoje é que a gente possa conversar sobre os ecos da jornada e tiveram alguns colegas que escreveram, né? E esses colegas vão falar um pouquinho. Vou pedir para que todo mundo fique com o microfone no mudo, para não dar interferências. A ideia é que seja de 5 a 10 minutos, tem uma ordem. Tem uma colega que não vai conseguir participar, a Eda. E passo a palavra para a Renata. Tá bom, obrigada. Boa noite a todos. Então, eu quero agradecer a Karen, que vai coordenar esse evento, e a todos que sempre nos ajudam a que os eventos possam acontecer. A princípio, a gente até tinha pensado em fazer um evento interno, depois achamos por bem fazer aberto ao público, porque, na verdade, as questões realmente da jornada ficaram ressoando em todos nós. E a ideia, como a Karen colocou, é realmente que cada um possa trazer. Todos foram convidados, todos da instituição foram convidados a escrever, a registrar algo desse momento, desses 2 dias que nós tivemos. Então, alguns colegas atenderam a esse convite, e aí hoje a ideia é que eles possam expressar. E eu vou começar, então, só dizendo rapidamente algumas palavras, depois eu passo a palavra aos demais, tá? Então, nenhuma menos, Me Too, aumento da violência em meio à pandemia, menos denúncias, as maternidades solitárias, a violência de gênero, o direito ao aborto, os silêncios, homem não chora, a reprodução assistida, alto índice de suicídio entre homens, a violência contra a mulher, o terror à vagina, o papo de homem, a solidão, a busca da identidade, a busca do olhar materno, o desejo, a homossexualidade, a transexualidade, a função terceira, o declínio do patriarcado, o que nunca existiu, a transferência, as identificações, a maternidade. Esses foram alguns cenários femininos e masculinos discutidos nos dias 4 e 5. Que vem, então, o infantil, em 2021, que alberga todos esses aspectos. Que a gente possa ter uma boa discussão hoje, então. Obrigada. Então, Cássio, a palavra está contigo. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Vou me apresentar. Meu nome é Cássio, eu sou do 9º semestre da Faculdade de Psicologia da PUC e estou começando meu estágio clínico na Horizontes. Foi uma honra poder falar aqui diante de vocês sobre essa jornada que trouxe tantos temas interessantes e importantes, né, nesse cenário contemporâneo. Temas em que os palestrantes conseguiram intercalar tanto a teoria psicanalítica como a nossa realidade. Foram debatidos temas como as funções paterna e materna e como a gente pode discutir o porquê desses nomes, se eles não estariam a favor de uma lógica da família tradicional e se sim, bom, talvez começar a encontrar outros nomes que definam mais a função e não tanto a figura que está fazendo. Outros temas como a masculinidade tóxica e a noção do feminino numa cultura machista. E ambas geram tanto sofrimento nos sujeitos e na população. Eu escrevi, como a Renata falou, um texto logo após o encerramento da jornada, enquanto as ideias estavam frescas e borbulhando. E, bom, continuam borbulhando, então é por isso que eu estou aqui. Eu vou começar lendo para vocês o texto e comentando um pouco sobre os meus pensamentos. Então, foi de fato uma jornada, das primitivas pinturas rupestres até a contemporânea exposição midiática. Vislumbramos os enlaces entre o gênero e sexualidade, fantasia e corpo, identidade e desejo. Sempre com a devida referência aos contextos culturais. Conversamos sobre o processo de tornar-se e reconhecer o outro. Abordamos essa violência histórica e estrutural, questionando intensamente o delírio patriarcal de que homens não choram e mulheres não gozam, objetivando trazer para a cena o que por muito tempo estava silenciado por trás das cortinas, ou dentro do armário. Falamos sobre alteridades e pluralidades, tocando transcender a lógica binária. Refletimos o devir das funções parciais, esse vir a ser no encontro com o outro e consigo, e que o interdito organiza, jamais cala. Então, no meu texto, eu tentei explicar algumas das diversas questões que foram abordadas na jornada, principalmente a importância desse meio cultural
das funções dos cuidadores e objetos primários, que nessa interação, no encontro com o indivíduo, eles são fundamentais para a constituição do sujeito, das suas identificações e dos desejos. Penso que os debates propostos se aproximam de um paradoxo, circundam ele, em que uma linha tênue em que flutuam o limite e a liberdade. Para mim, fez sentido pensar em um não maiúsculo estruturante, que é o interdito, essencial para o convívio coletivo, e, por outro lado, um não estratificante, que é característico desse delírio patriarcal. Esse último não, ele se mascara com um tom cruel, com uma fachada de organizador social, que promete nos salvar dos demônios que quiserem inventar, do anormal ou do desviante, da bruxa, como queiram chamar. Ao ouvir os profissionais convidados, só me fez reforçar a ideia de que a psicanálise tem muito a acrescentar aos temas e reformulações propostas e também necessárias. E novamente nos encontramos com o desafio de ir para além, e conseguirmos pensar para além da lógica binária, o que pode ser assustador, pois nos aproxima da alteridade, das pluralidades. Enfim, a multiplicidade e fluidez das possibilidades pulsionais e identificatórias. O desconhecido no outro, que remete ao desconhecido em nós mesmos. Acho que falamos de um encontro genuíno, capaz de sustentar, conter e também organizar, que não necessite capturar a alteridade do sujeito, que não precise calar o desejo, que não se compreende ou se reprime. O encontro de seres humanos acima de tudo, em que um pênis ou uma vagina não indicam um caminho estático para o desejo e para o ser. A jornada abriu caminho para uma série de reflexões, e esses caminhos não devem ser fechados. Devemos levar esses questionamentos para quanto mais espaços melhor, porque é do incômodo com a ordem vigente ou status quo que podemos nos transformar e desenvolver nossa escuta. E como psicólogos, psicanalistas, ajudar e acolher esse sujeito único que nos procura, através de um encontro singular e diferente. Então, para finalizar, essa jornada teve voz e agora cabe a nós fazer ecos. Obrigado. Com o microfone fechado, não dá para ouvir as palmas, né? Mas, assim, ó, muito bonitas. Bom, vou ficar quieta, senão só eu falo, desculpa. Mas parabéns, Cássia. Porque como não tem som, né? Eu quis abrir. Desculpa. Uma escrita com muita potência, né, Cássio? Hoje, como a Eda não vai conseguir participar, eu passo para a Sara. Tá bem, Sara? Tá bem, obrigada. Parabéns, Cássio, adorei, coisa linda te ouvir falar. Parabéns a Renata também pelas palavras. Realmente fez eu retornei à jornada. O meu texto falava um pouco dessa necessidade de adaptação que a gente teve e nesse momento, né? E eu lembrei da primeira reunião que a gente teve na Horizontes, acho que lá pelo dia 20 de março, e de quantas dúvidas a gente tinha, né, de estar há poucos dias dentro de casa e como é que a gente ia se organizar e seguir atendendo os nossos pacientes e como é que a situação ia ficar. Enfim, eu acho que as mudanças nunca foram nenhuma barreira para Horizontes, e essa inquietação que eu acho que está muito no DNA da Renata e passa para Horizontes faz com que a Horizontes consiga colocar no ar as coisas, consiga fazer as coisas, consiga pensar sobre as coisas. Então, acho que isso também é uma das principais características que me faz estar dentro dessa instituição e gostar e ter orgulho de estar aqui. A jornada, então, também me deixou com muitos ecos, né? E principalmente sobre um assunto que eu tenho estudado um pouquinho mais e pensado um pouquinho mais, que é em relação à sexualidade feminina. Então, justo na mesa em que eu coordenei, o Sérgio Leukovic falou sobre o silenciamento do feminino, né? Isso me inquietou muito, porque eu fiquei pensando em quantas mulheres que chegam na nossa clínica e em quantos silenciamentos que a gente tem todos os dias, em quantos micro silenciamentos que a gente tem todos os dias e que às vezes a gente não se dá conta
porque é corriqueiro, porque está nesse patriarcado, que agora parece está muito falado, né? Que está incrustado nisso e a gente não se dá conta. Então, quanto sofrimento gera, e as mulheres sofrem na clínica e vêm né, para os consultórios para falar sobre isso, e muitas vezes não se dão conta, né? Então, eu estou com um olhar, uma escuta um pouco mais sensível para isso, para a gente poder pensar. E daí eu também fui lá no preparatório da Alejandra Reis, se não me engano, né? Que ela citou o que querem as mulheres, né? E isso eu me pergunto todos os dias, o que querem as mulheres? Eu acho que a sexualidade passa por isso, né? A gente quer, sim, ser dona da própria sexualidade e a gente tem um caminho aí para percorrer para isso. Então, ela também disse que as mulheres são consideradas como objeto de desejo e não como seres desejantes. Então, acho que a gente precisa começar a pensar qual é o nosso desejo, o que a gente quer e o que a gente pode fazer para isso. Com o patriarcado, parece que a mulher é um corpo para o outro, né? É um corpo para o desejo do outro. E eu acho que a gente precisa começar a se apropriar desse corpo. Tem mulheres que realmente, como o Sérgio falou e outras pessoas falaram, não conhecem o seu próprio corpo, né? São silenciadas, inclusive, aí. Eu acho que a gente precisa começar a colocar voz nesse corpo, né? Qual é a voz do nosso desejo? Qual é a voz do nosso corpo? Qual é a voz da nossa vagina? Se falou também, que eu fiquei pensando sobre esse coletivo de mulheres, que talvez seja por aí um caminho onde se possa resgatar isso, das mulheres juntas, das mulheres se unindo, das mulheres em coletivo, em roda, poder pensar sobre as suas coisas. Eu acho que existem vários movimentos, assim como de homens também, eu acho louvável ter, para pensar também a sua masculinidade. Eu acho que ganha força, né? O Sérgio também falou sobre isso. E porque parece que a gente fica numa força, a sociedade impõe uma força contrária, de que a mulher inveja a outra, que a mulher se veste para causar inveja na outra, que a mulher não sabe ser amiga da outra. Eu acho que a gente não pode cair nesse conto, assim. De uma forma geral, eu acho que foi um evento que trouxe para a gente também pensar o amor, né? E as relações, essas novas sexualidades, mas acima de tudo, o amor, como a gente pode se amar, tanto a si como ao outro. E também pensar como tanto homens tão importantes e mulheres tão importantes que falaram desse declínio, né? Eu acho que a gente conseguiu ver desse patriarcado tão forte ainda, mas que sim, poder pensar, e a jornada eu acho que veio fazer eco também a isso, poder pensar esse declínio e poder pensar novas possibilidades. Foi isso que me ocorreu falar hoje. Obrigada. Obrigada, Sara. Super importante essas inquietações, e acho que a ideia do evento de hoje, assim, dos ecos da jornada, é justamente o que ficou assim, né? Para que a gente possa ir pensando. Agora eu passo a palavra para Renata Ren. Olá, boa noite. Eu me chamo Renata Ren. Eu estou no 8º semestre, né, da faculdade na Uniriter e no 2º semestre do estágio de clínica. Essa jornada foi a primeira jornada que eu tive a possibilidade de participar durante a graduação, né? A gente sabe que durante esse processo várias coisas acontecem, né? E eu escrevi, né? Foi pedido que eu escrevesse um mini texto. E a partir desse texto, eu acabei escrevendo outro para ler hoje. Enfim, vou ler ele e falar sobre assim, meus pensamentos em cima dele. Durante os 2 dias de jornada, eu acabei refletindo muito sobre a questão do feminino, apesar de ter falado de outros conteúdos. Esse em específico me faz pensar sobre o olhar da cultura que se tem em cima das mulheres, hoje em dia. As questões, por exemplo, que ainda se vê hoje em dia do homem, que se vê ainda, né, hoje em dia, do homem ser o chefe da família, e também ver a potencialidade da mulher
dentro desse papel, né? Por muito tempo, o desejo da mulher não foi visto. E vejo o quanto é importante ver o olhar da psicanálise frente a isso. Esses 2 dias foram para a gente sair da zona de conforto e repensar em outras questões que se veem atualmente. Por exemplo, da sexualidade, do feminino e da masculinidade. Fazer essa ressignificação, né, esse processo, é importante, ao meu ver, como estudante de psicologia, no finalzinho da graduação, para os profissionais se tornarem mais questionadores, informados sobre todas as possíveis demandas que surgiram, não só na clínica, mas também na vida. E ouvindo assim a fala da Sara, me vem sobre esse silenciamento também da mulher, né? E o quanto isso ainda está em construção no momento atual. E participar dessa jornada me fez ver o quanto a gente ainda tem para estudar sobre isso, né? Até alguns palestrantes falaram que ainda tem muito estudo, né? Então, que abrir essa possibilidade, né, em uma jornada é algo muito importante nesse momento atual que a gente está vivenciando, né? E, enfim, fui mais sucinta, mas foi essas questões assim que me trouxeram a pensar, né, sobre esse feminismo e sobre esse meu lugar como mulher. Obrigada, Renata. Obrigada. Agora eu vou passar a palavra para Josiane Vaz. O microfone, Josi, não sei se liberou. Eu esqueço da história do microfone, ainda não me acostumei muito com isso do abre e fecha microfone. Bom, acho que a maioria de vocês já me conhece, mas de qualquer forma vou me apresentar. Eu sou Josiane Vaz, faço parte da coordenação da formação da Horizontes, né, onde eu sou docente, e também supervisiono o estágio de psicologia clínica. Bom, eu pensei, né, quando veio a proposta dos ecos, claro que todo o tema da jornada me chamou muito a atenção, mas o meu olhar caiu muito sobre quem estava participando da jornada, quem estava aproveitando a jornada, né? E eu fiquei pensando, por que as instituições organizam jornadas? Eu não era da comissão organizadora, até mesmo porque eu sei o trabalho que dá organizar uma jornada. Organizar encontros pré-jornada para que as pessoas possam ir se apropriando do tema é muito trabalho, né? E a Horizontes, enquanto uma instituição ainda que vem se estruturando, né, organizar jornadas com esse porte, trazendo, né, mesmo que de forma online, mas trazendo convidados de fora do país, inclusive autoridades, né, na área da sexualidade, nesse momento, pensadoras da psicanálise. Para que essa trabalheira toda? Bom, se nós não tivéssemos, né, se a Horizontes não tivesse o compromisso com a transmissão da psicanálise e da formação continuada, não haveriam jornadas. E o que fosse teorizado em psicanálise, né, passaria a ocupar, então, um lugar de verdade absoluta, que a gente compraria os livros, buscaria os artigos e estudaria. Refletir sobre pontos de vista desses pensadores do campo psicanalítico, assim, em tempo real e vivo, com o nosso grupo de trabalho todo, né, estagiários, pessoal da formação, equipe, docentes, permite que essas ideias sejam, ao mesmo tempo em que são estudadas com um sério interesse,
também um ponto de partida para a gente poder se inquietar, pensar, acolher essas ideias ou não, compor novas formulações, produzir interrogações sobre a nossa prática clínica, porque é disso que nós estávamos falando na jornada. Era sobre os sujeitos que chegam para a gente no dia a dia. O tema da jornada desse ano, né, cenários feminino e masculino, ele nos colocou diante dos enigmas daquilo que acontece nesse espaço entre os humanos, quando os códigos sociais convencionais falham e o essencial da troca passa a se situar no nível no qual transitam imagens inconscientes que são carregadas de sentido, mas que nem sempre estão claras. Um tema dual, né, de difícil compreensão, até mesmo no campo do atemporal, porque ele é antigo e atual, isso é dual, né? Atual emergindo no social, nos levando de arrasto na busca de entendimento de uma clínica que não é nada binária, que nos desacomoda do neutro, da nossa posição de neutralidade. Uma clínica onde o Unheimlich, né, o infamiliar, o estranho do Freud não é excluído, onde o outro pode ser, onde a subjetividade é levada em conta, onde a verdade está na fala do paciente, uma vez que é ele que vai nos dizer sobre si, né? E não no nosso conhecimento todo. É um tema que nos desconforta, porque nos tira das nossas desacomodações teóricas, que muito nos desestabelece daquela relação de assimetria, né, com o paciente, da gente enquanto sabedor de tudo. Como as nossas próprias convidadas em algum momento colocaram, né, até na supervisão de caso, do não sei, né, aonde isso vai nos levar, como vai nos levar, ainda não sabemos. Bom, é uma clínica que nos deixa claro, né, o nosso papel não alienante. Não somos nós que vamos dizer para o paciente, eu sei quem tu é, e eu sei o que é melhor para ti, e como é que tu deves viver. Mas eu queria não falar do tema propriamente, eu queria falar sobre a participação dos nossos estagiários, dos nossos membros da formação, docentes, dos profissionais das equipes, né, nas atividades da instituição, na jornada. Esse envolvimento aí institucional, né, dentro da psicanálise, da formação conhecido como quarto eixo, que centra-se na ideia de que a atividade institucional fortalece o desenvolvimento da identidade profissional da gente, é o que aparece nas jornadas, nos eventos, nas quintas psicanalíticas, em tudo isso que a gente vai construindo. A nossa profissão, ela é extremamente solitária, né? E embora estejamos o dia todo ao lado de alguém, dos nossos pacientes, né? É solitária. Estudar sozinho não nos assegura a apreensão do que precisamos. Esse intercâmbio científico que as instituições nos possibilitam, né? Poder chegar perto de grandes nomes, né, que estão em todas as latitudes, esse convívio produtivo que os espaços pós-palestras nos permitiam, de perguntas, de comentários, né, um convívio produtivo, criativo, colaborativo, até mesmo como esse que nós estamos hoje experienciando dos ecos da jornada, né? Isso tudo nos enriquece e nos reabastece para enfrentarmos
a solidão lá dos nossos consultórios com os nossos pacientes. Nosso trabalho, ele exige que nós estejamos constantemente atentos também ao nosso funcionamento e sempre aprendendo cada vez mais. Esse espaço que a instituição oferece para essas trocas, né, permitem que a gente traga dúvidas, ansiedades, que a gente se repense como pessoa, leve material para as nossas análises, para as nossas supervisões, né? Nós precisamos dessas trocas com os colegas, tanto com aqueles que pensam parecido com a gente, como aqueles que não pensam parecido com a gente. E até aqui, né, lidar com a alteridade dentro das instituições é algo que é difícil, mas que também é importante. É uma grande chance para a gente poder eleger os modelos identificatórios quando a gente ainda está numa caminhada de formação profissional, né? Para além dos nossos analistas, supervisores, coordenadores de seminário. É a chance também da gente se fazer conhecer nesses momentos, quando se faz uma pergunta, quando se faz um comentário, quando se apresenta alguma coisa como hoje aqui. E é importante para a nossa Constituição também a formação de um networking profissional. Tudo isso é fundamental no tempo, né, nesse período da gente de formação, mas eu acredito que também quando a formação da gente já está conclusa, né, ou aparentemente encaminhada, né, para além dos nossos muros institucionais, ampliando a nossa percepção, a nossa inserção na cultura, na comunidade, né? Não é por acaso que quando se tem esses eventos, nós temos também a oportunidade de termos aqui conosco, né, alguns dos nossos docentes da formação, que estão aqui e que participaram da jornada né, praticamente na íntegra, colegas que fizeram a formação na Horizontes e que continuam participando das atividades. Então, acho que eu queria trazer isso, assim, que foi uma das coisas que mais me chamou a atenção na jornada. Eu vi um número muito grande de estagiários e isso me deixou muito feliz, né? De ver os estagiários participando em peso. Acho que a gente tem agora como tarefa institucional poder motivar mais o pessoal da formação. Hoje a gente tem aqui alguns representantes da formação e algum, né, assim como a Sara, a Márcia, que já concluíram a formação também e que estão aqui conosco. Então, acho que é isso que eu trago assim como de mais rico da jornada. Acho que era isso. Falei bastante. Obrigada, Josi, pelas tuas contribuições, muito ricas. E agora passo a palavra para o Roaldo. Sou eu já de cara, assim? Já, Roaldo. Não, tudo bem. Eu só queria cumprimentar as diretoras da Horizontes, não? Aqui participante, a Renata, a Eda, não? A Vanessa, a Malu, todas vocês estão de parabéns, porque a Horizontes é uma instituição democrática. Eu acho que isso é o fundamental, né, da Horizontes. E nessa instituição democrática, todos têm voz. Não? Todos têm voz. Não? Todos que quiserem dar as suas opiniões, podem dar as suas opiniões. Tá? Então, isso é muito importante, tá? Nesse sentido. Tá? Eu tenho só uma pequena reflexão, não? Porque eu acho que essa questão de ter voz é uma questão de distribuição democrática do poder. Não, é de que somos uma grande assembleia, onde todos temos direito à voz,
direito à palavra, não, e direito ao voto. Não, isso é uma coisa muito importante. Então, eu acho que essa reflexão, não, claro que ela incide muito sobre o feminino e o masculino, né, mas ela não se restringe apenas a esse aspecto. Não, eu acho que nós temos que estudar um pouco mais profundamente a questão do poder, não? E como esse poder se distribui dentro das culturas de uma forma geral, não só na cultura nossa ocidental, como nós estamos vivendo aqui, né? Mas dentro das culturas e como foi essa distribuição e essa questão do poder. E mais do que isso, quando alguém, né, que é um sujeito, alcança a posição da fala, a posição de poder falar, a posição de poder votar, a posição de poder ter o direito de participar. Bom, o que eu quero dizer é que eu encontro na Horizontes, vamos dizer, um clima deste tipo, não? Certo? E isso é uma coisa muito importante. Então, aqui eu quero parabenizar não só as diretoras, como as estagiárias aqui que estão falando, que estão se colocando, que estão colocando a sua voz, e estão dizendo que elas podem falar, né, e que não vão ser criticadas e nem nada, e que isso é do direito delas. Não? Então, por isso que eu acho que das qualificações mais singulares da Horizontes é que é uma instituição democrática. Apesar de ter chefia, não, é uma instituição democrática. Então, eu acho isso é fundamental, principalmente em momentos que a gente vive, onde a gente vai perdendo, de uma forma ou outra, esse direito, né? E nós nos arriscamos a perder esse direito. Dentro disso, né, eu acho que nós poderíamos propor, né, uma discussão mais ampla, não só sobre o masculino e o feminino. Ambos estão alienados quando o outro aliena o sujeito nessa questão do poder. Então, isso não faz parte só do masculino, do feminino, faz parte do sujeito humano, né? E esse sujeito, ele é ou de um sexo ou do outro, ou tem essas, vamos dizer, aparece sobre essas atuais denominações, né, que estão, que nos colocam, vamos dizer, diante de situações nas quais nós nos contestamos sobre a questão cultural. Bom, isso que eu queria dizer, né, nesse sentido. Eu acho que nós, vamos dizer assim, essa questão patriarcado e matriarcado, nós temos que discutir melhor isso, gente. Tá? Nós temos que discutir isso com os antropólogos. Nós temos que discutir isso com Levi-Strauss. Nós temos que discutir melhor essa questão. Não dá para nós falarmos do patriarcado, do matriarcado. Não? Nós temos que discutir como é que se distribui essas questões nas mais variadas culturas. Tá? E de que forma, vamos dizer, essas questões se expressam. Então, isso é apenas o meu jeito de pensar. Não? Isso que eu proponho. Eu acho que o poder, ele vamos dizer, ele supostamente é masculino ou supostamente é feminino, tá? E eu acho que nós temos que nos aprofundar nessa questão. E ele, de uma forma ou outra, também ele é instituído, não? E até para o desenvolvimento, de uma forma ou outra, ele é, em parte, necessário. Bom, gente, o que me traz a Horizontes
é essa questão da inquietação. Eu acho que a Horizonte também, além de ser democrática, é uma instituição inquieta, não? E isso me agrada, não? Tem várias opiniões de várias pessoas, de vários jeitos. É isso que é o importante. Mas está aberta a questão, discutir ou estabelecer um estudo sobre o poder, né? Como é que se expressa o poder. De qualquer forma, eu queria novamente parabenizar todos vocês, né? A gente, às vezes, diz todos vocês no masculino, depois tem que dizer todas vocês, e tem que dizer todos os sujeitos que vocês são, né? E dar o parabéns principalmente para os alunos, os estagiários, o Cássio, que fez uma leitura aí, a Karen, que está no poder hoje, que está distribuindo os tempos por aí, tá? A Renata também falando, todas vocês estão falando, a Josiane, a Sara. Então, eu acho isso muito importante, tá, gente? Tá? Isso é, como diz a Lasnik, rumo à fala, né, gente? Tá? Um abração para todas vocês aí, tá? Muito obrigada, Valdo, pelas tuas palavras. Eu passo agora para a Ju. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu sou Jussiane, sou estudante de Psicologia do 7º semestre pela Uniriter. E acredito que, enfim, veio várias questões sobre os ecos da jornada. Eu vou ler, então, a síntese do que eu fiz, o texto. E, enfim, quando eu parei e pensei, né, sobre a jornada, eu pensei em alguns sinônimos relacionados à própria palavra jornada. E me veio alguns, como trajeto, percurso. E fiquei pensando que quando a gente faz algum trajeto, quando a gente percorre algo, por exemplo, uma viagem, a gente se depara com várias coisas durante esse caminho. Algumas boas, outras ruins, muitas nem tanto. Mas, de qualquer forma, nos deixa algum registro. Sempre vai deixar algum registro. E quando a gente fala sobre sexualidade, questões de gênero e papéis, a gente faz um percurso dentro do nosso próprio psiquismo. E eu acho que a jornada ela foi um espaço para pensar de fato em todas as questões que muitas vezes passam despercebidas por nós. A gente pôde pensar nos diversas vontades e desejos da mulher, que na maioria das vezes são desejos que estão oprimidos ali. E às vezes a gente acaba se familiarizando tanto com as coisas e que a gente vai deixando de lado isso. A gente não percebe que tem alguma coisa incomodando ali, né? E do outro lado, a gente pode discutir o porquê que o homem não pode chorar, né? Por que o homem não pode se mostrar vulnerável, né, frente às suas questões. E eu acho que são muitas questões envolvidas, e eu aprendi e venho aprendendo, depois de, enfim, de pensar um pouco sobre a jornada, que enquanto a gente tiver questionamentos, a gente pode ir um pouquinho mais longe. Acho que sempre é importante a gente se questionar, né, sobre se existe um certo, se existe um errado. Acho que a diversidade de assuntos e de pessoas que estavam ali na jornada proporcionaram para mim esse ir um pouquinho mais longe. E eu fico pensando, né, o pensar por si só é uma coisa muito difícil. E eu acho que quando a gente pensa um pouco fora da caixa, e quando eu digo pensar fora da caixa, eu digo pensar na psicanálise não só dentro do consultório, mas também fora dele, né? Eu acho que a gente abre espaço para ir um pouquinho mais longe. E eu acho que eu fico com essa reflexão, assim, de pensar fora da caixa, pensar longe. Lembrei que a Sara falou dos silenciamentos
E eu acho que a gente se depara com tantos silenciamentos, não só da mulher, mas silenciamentos, enfim, diversos, que às vezes, né, só querem uma voz, né? Só querem um entender, né, melhor. Eu acho que a jornada ela trouxe isso para mim, assim, né? O pensar mais além. E eu agradeço a Horizontes, a todo mundo que participou por ajudar esse pensamento a ir um pouco mais longe, assim. É isso, foi curtinho. Muito obrigada, Ju. Acho bem bacana esse recorte que tu faz, porque eu penso que fazer psicanálise é ter esses espaços para poder pensar, para poder discutir, para poder ver as diferentes perspectivas, né? E acho que com que o Roaldo trouxe a questão da cultura, do poder, assim, são coisas que permeiam a gente pensar sobre essas questões. Agora eu passo a palavra para a Lisandra. Olá, boa noite. Que bom revê-los aqui. Obrigada, Karen. Bom, eu já podia começar dizendo, Cássio, eu vou assinar embaixo do teu texto e já não preciso falar mais nada. Acho que foi assim, né? Foste muito feliz, né? E conseguisse aí fazer uma junção de muitos aspectos. Gostei muito, queria te parabenizar aqui, né? Diante de todos, em especial, gostei muito do teu texto. Bom, eu na verdade venho pensando, acho que como todo mundo, desde que começaram os eventos preparatórios, né, da jornada, acho que foi o quê? Nós tivemos alguns encontros com a Fiorini também, né, Renata, sei lá, fevereiro, março, já nem me lembro mais, não sei quando foi, lá no início do ano, fevereiro. Enfim, e estávamos já, né, tendo alguma coisa preparatória. E aí quando começaram a ideia então das quintas psicanalíticas, já com esse viés, né, pensando nos cenários masculino e feminino, acho que teve algum deles, não vou lembrar, não vou saber dizer para você exatamente, que tinha algum tema assim, novas sexualidades, alguma coisa nesse sentido, assim, tinha algum título que remetia a, enfim, a essa palavra sexualidades, com S, né, no plural. E eu fico sempre me perguntando, que raio de novas sexualidades são essas, né? Eu, Lisandra, aqui com as minhas caraminholas, né? Mas a sexualidade, ela não é algo do humano, né? Não é? Tá aí o Roaldo e o Fernando que podem nos dar toda uma explicação, né? Sobre a sexualidade freudiana. Não é uma, né? A gente não fala de, sei lá, de desejo, pulsão, sei lá, mas o quê? Que mais nomes a gente pode dar aí? O que a gente diz, eu acho, quando a gente está falando novas sexualidades? Eu fico sempre com a impressão de que, na verdade, a gente já está partindo do princípio que a gente tem alguma sexualidade antiga, que é aquela mais binária, dividida, né, homem, mulher, e que a gente está descobrindo, né, alguma coisa nova e que está se agregando a essa sexualidade. Mas eu sempre fico com esse incômodo. O que a gente está falando? Né? A gente está dando nomes. Eu lembro, não sei se foi exatamente nesse mesmo evento que tinha esse nome, que referia alguma coisa em relação às novas sexualidades, e teve uma grande discussão, talvez alguns aqui estivessem presentes, e até alguns comentários foram bastante incisivos no chat, que os psicanalistas ainda não estavam preparados para lidar com determinados conceitos e que não se usava mais essa palavra desse jeito e não se usava mais tal terminologia, né, de alguma forma. E eu lembro, eu estava acompanhando o chat e acompanhando as discussões, fiquei com muita vontade de falar, mas confesso que eu fiquei com um certo receio, né, de como eu ia me expressar e talvez eu não soubesse me expressar da maneira mais correta. E eu lembro que foi colocada uma sigla que eu não sei dizer para vocês e está aqui, mas vou compartilhar a minha ignorância, que é uma sigla que é LGBT, não é essa só LGBT, e ela tem mais acho que uma meia dúzia de letras, que eu não sabia o que eram aquelas letras. E a pergunta que eu me fiz, eu também não perguntei, até hoje eu não perguntei que letras são essas outras,
Eu fiquei pensando quantas letras a gente vai precisar colocar para descrever um sujeito. Quantas letras, né, a gente vai precisar colocar daqui a pouco o alfabeto inteiro, né, numa sigla que dê conta do desejo, de como o sujeito se apresenta, né, de como é que ele vive, como é que ele expressa a sexualidade dele, enfim, né? E eu lembro que me surgiu um incômodo, mas eu também não quis perguntar, porque eu acho que para mim é difícil. Eu me questiono muitas vezes, né? Eu e a Josi temos um grupo lá de bebês, né? Tem as meninas, algumas aqui que participam conosco. Eu não sei se eu vi que tinha alguém também que estava no nosso grupo aqui, né? Acho que a Renata e a Ju. Não sei. Aí o Gabriel tá ali. O Gabriel também. E a gente fica se perguntando então como é que se constitui, né? Masculino, feminino, né? O que é criar um menino? O que é criar uma menina, né? Quando a gente pensa, eu nasci no mundo binário, eu e alguns dos mais antigos aqui nascemos no mundo binário, e eu sinto como é difícil para mim me desprender, né, desse pensamento. E aí eu me deparo com aquela sigla enorme, falei, eu não vou perguntar nada, porque ainda vou perguntar uma bobagem, porque o que é que se está falando ali, né? O que é que está sendo colocado? E eu acho que assim, a gente precisa sim estudar, acho que precisa pensar, né? Na clínica, eu lembro e muitos vão lembrar, quando vinha um paciente, até, né, enfim, chegava para nós, enfim, se era uma moça, você perguntava, você tem namorado? Né? Ninguém, a mim não ocorria há anos atrás perguntar, você tem namorada? Mas é uma possibilidade, ou é uma possibilidade ela não querer namorar, né? E eu acho que como isso, assim, a gente vem se transformando, a gente vem pensando, a gente vem se modificando, e o quanto é difícil, né? Porque, bom, então, o que a minha preocupação é assim, o que então nos define? Bom, talvez a gente não precise de tantas definições também, não sei, né? Dentro da psicanálise, a gente tem todo um corpo teórico definido, ou talvez definido à época, com certos conceitos que a gente segue pensando, segue repensando, segue olhando diferente, mas que eu acho que é bastante desafiador, né? Eu me sinto muito desafiada, eu não sou uma estudiosa, né, propriamente, assim, vamos dizer, da questão do masculino e do feminino em especial, mas eu tenho me perguntado muito, né, o que é que a gente o quanto mais a gente vai precisar nomear essas coisas com, vamos dizer assim, letras, siglas, para dizer do que as pessoas são, né? E acho que um conceito que me ajudou muito a pensar isso foi quando a gente falou com a Fiorini sobre a questão da diferença, né? Ela coloca muito bem, né, algumas coisas, como abre, eu acho que o pensamento e o horizonte, a gente poder pensar no diferente, parece aquela coisa chovendo molhado, né, a coisa da diferença, mas eu acho que tem, né, vamos dizer assim, uma abertura quando a gente pode pensar que somos diferentes, sim. Somos diferentes na expressão, somos diferentes nas escolhas, somos diferentes né, naquilo que nos constitui. E acho que pensar isso, pelo menos para mim, me ajuda, né, a ampliar o olhar sobre algumas coisas. Eu fui, acho que, assim, pensando várias, né, de vários momentos ali na jornada que eu fiquei com muita vontade de perguntar, de questionar, mas acho que eu ainda preciso pensar um pouco mais também sobre as minhas perguntas, né, também sobre como é que eu me constituo, né, como pessoa, como ser pensante, se eu tenho voz, se eu estou silenciada, como trouxe a Sara, né? Ou nesse percurso que a Ju trouxe, né? Qual é o percurso que a gente está fazendo? Então, sou mais assim, na verdade, mais uma associação livre aqui que eu quis trazer para vocês das coisas que me ocorreram, que vem me ocorrendo, tá bom? Muito obrigada, estou adorando ouvir vocês. Muito obrigada, Lisandra.
Agora eu passo a palavra para Márcia Munhoz. Boa noite, para quem não me conhece, eu sou a Márcia. Esse ano eu estou coordenando o seminário na formação da Horizontes e também como supervisora do estágio de clínica. Muito interessante, eu fiquei aqui pensando muito, ouvindo vocês, e me dei conta de algo que eu não tinha me dado conta, que quando me foi feito o convite na semana passada, em nenhum momento me ocorreu que eu tivesse que escrever alguma coisa para falar aqui. E, inclusive, hoje na supervisão, né, caso tu me perguntasse, né, tu escrevesse, que tempo e tal, eu disse, não escrevi. E ele, tá. E aí depois eu fiquei pensando, não é porque que eu não tinha escrito, porque tem vezes, enfim, que a gente escreve alguma coisa, outras vezes a gente acaba não escrevendo nada. Mas é porque que também não tinha nem me ocorrido escrever alguma coisa. E eu acho que isso diz muito do que de fato acabou ficando para mim, o que foi a nossa jornada. Porque eu acho que foi um encontro muito interessante de espontaneidades, e sim de novidades, né? De coisas que vieram e que me suscitaram tantas divagações e pensamentos e ideias, e no meu caderninho de anotações ali da jornada, várias interrogações, né? Muito mais do que pontos finais ou reticências, né? Então, eu acho que isso, de fato, é o que de mais genuíno assim eu poderia transmitir nesse momento aqui para vocês, né, em relação à jornada, e que eu acho que, como o Roaldo também colocou, tem a ver com a instituição Horizontes, que é uma instituição muito plural, muito democrática e com muita abertura à espontaneidade, né, e ao respeito à individualidade de cada um. É muito legal a gente poder estar aqui no mesmo evento, debatendo ideias, né, de diferentes momentos de formação, né? Estagiários, docentes, supervisores. Mas assim, dentro então dessa proposta, né, e pegando um pouco o que a Lisandra estava falando, sempre que eu penso em sexualidade, ou novas sexualidades, ou seja, o que for, né, sexualidade no século XX, XXI e tal, me vem à mente uma música, que talvez vocês conheçam, que é a do Cazuza. Eu acho que foi um grande poeta da nossa geração. E a música O Tempo Não Para, né? E aí ele fala, eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades, o tempo não para. E eu acho que o papel da sexualidade é muito esse, de um grande museu de muitas novidades. Então, que o tempo inteiro a gente pensa que novidades são essas que estão lá dentro do museu da nossa história, né? Então, que siglas são essas, que nomes são esses, que são diferentes de algum curso que sempre existiu e que tem a ver com o desejo humano, né? Então, eu acho que essa é uma ideia que a mim me faz muito sentido, né? Da gente poder pensar que não existe nada novo, mas sim existe a maneira como a gente olha para isso e que intersecções e conexões a gente possa ter com esse novo, né? E em relação à jornada especificamente, um outro sentimento assim genuíno que eu saí foi de ver uma psicanálise viva ali. Viva no sentido de transformadora. E eu acho que por muito tempo, né, em alguns períodos da história, a psicanálise ficou num papel mais engessado e precisando dessas inovações. E eu acho que esse momento agora ele é muito rico para isso. Eu fiquei me lembrando agora da própria história da psicanálise, lá, né, quando Freud começou, o quão inovadora foi, o quanto escandalosa foi, né, assim como a sexualidade hoje, essas manifestações também acabam sendo nos dias de hoje. Mas esse escândalo de lá, na verdade, ele deu origem a processos de transformação fantásticos em termos de história da humanidade. Como um exemplo específico, assim, ele deu origem, por exemplo, a todo um movimento na arte surrealista, né? Então, grandes nomes como Salvador Dalí, o Artaud no teatro, Magritte e tal, começaram a pintar ou a interpretar o próprio inconsciente, justamente porque aquilo foi transformador, foi vanguardista e também foi um choque cultural muito importante, né? Então, enfim, eu acho que são mais devaneios, como eu disse para vocês, eu não preparei nada e agora eu entendi também por que eu não preparei. Queria agradecer o convite
E era isso, de uma maneira geral, que eu queria trazer para a contribuição. Obrigada. Obrigada, Márcia. Então, agora vou abrir para perguntas, comentários, que a gente possa fazer uma discussão. E aí pode, nem precisa ser pelo chat, coloca no, tira do mudo o microfone e pode fazer a sua colocação. Enquanto acho que o pessoal vai pensando assim, eu fiquei pensando sobre tudo que a gente vem conversando, né? E pós-jornada, sim, nessa ideia de uma desconstrução daquilo que já está dado, né? Como uma verdade, como... E eu acho que nisso entra muitos atravessamentos da cultura, e quando eu penso em psicanálise, é esse lugar da escuta mesmo, né? E que nós temos os nossos conceitos e preconceitos, isso todos temos, né? Mas o quanto a gente precisa se desconstruir para poder ter essa escuta mais livre. Eu queria fazer um comentário, assim, a partir da última fala da Márcia, né? E, na verdade, algumas coisas, assim, rápidas. Bom, como diretora, né? Não sei, não costumo me intitular assim, mas, enfim, da Horizontes, eu fico extremamente orgulhosa, fico extremamente satisfeita e confesso que me emociono, assim, porque acho que o meu objetivo sempre foi esse, né? De que a gente pudesse fazer um lugar de estudo. Quem me conhece há mais tempo, e tem algumas pessoas aí que são, né, o Roaldo e o Fernando particularmente, que são extremamente importantes na minha formação psicanalítica. O Roaldo, desde o início que eu entrei no CEP, eu sempre faço questão de dizer isso, pelo modelo que ele é para mim, e o Fernando logo em seguida, né? E além de meu supervisor, que foi por uns 2 anos meu analista, né? E tenho orgulho de dizer isso também. Então, eles sabem, eu acho, né? Por coisas que a gente já falou muitas vezes, do apreço que eu tenho pela psicanálise no sentido do estudo e de pensar. Então, fico emocionada, assim, né? De ouvir, por exemplo, a Márcia dizendo a nossa jornada, e não que eu tenha dúvidas que ela tome a jornada como dela, né? Mas uma pessoa que mais recentemente, ano passado, enfim, se juntou à instituição e tem colaborado tanto, né? Houve o Cássio, que é né, recente, a Ju, enfim, a Renata, a Sara, que entrou como estagiária e se formou, eu fico extremamente... a Josi e a Lisandra nem se fala, não quero deixar ninguém de fora. Mas, enfim, né, emocionada assim, de ver que isso tem dado certo, né? Que eu acho que a ideia de... não sei se é transmitir psicanálise, a gente falou disso esses dias, e uma das quintas científicas agora próxima, logo em seguida, vai ser sobre transmissão da psicanálise. Não sei se, então, né, isso que a gente faz é transmitir psicanálise, mas se é que a gente está conseguindo fazer isso bem, não sei, pelo menos plantar algumas sementes. Então, realmente me emocionei. Obrigada a vocês, né? A jornada é um momento, eu acho que culmina todo esse investimento de estudo o ano inteiro. Foi bastante trabalhosa no sentido, em todos os sentidos, emocional, né? As gurias que ajudaram, a Natália, a Kimberly, a Lisiane, enfim, apesar de não ser presencial, deu muito trabalho também. E acima de tudo, o objetivo é esse, é criar um espaço de estudo. E eu acho que a gente conseguiu realmente fazer bem, porque ouvindo vocês, os ecos disso, né? Eu acho que o objetivo foi totalmente alcançado. Obrigada. Então, acho que eu vou falar rapidinho
que eu não escrevi nada, mas eu fiquei também cheia de reverberações, assim, do que a jornada trouxe. Consegui trocar uma ideia com os colegas também do estágio para falar um pouco mais sobre o que me gerou, assim. E foram tantas coisas, mas uma delas foi pensar por que eu me identificava tanto com a psicanálise, assim, e me dar conta de que porque não é algo que vem pronto, né? A gente tem que pensar e repensar ela sempre, assim. Não vem pronto em técnica, se um paciente me diz tal coisa, eu não tenho algo para responder necessariamente, eu vou ter que pensar sobre aquilo, né? E agora a gente vendo nossa cultura modificando, as coisas mudando, né? Com a contemporaneidade, a gente repensar talvez conceitos que já existam, mas de uma nova forma também, por outro viés, como a Márcia falou. Eu acho que isso me fez me reconectar com por que eu me identifico tanto, porque a gente não pode acreditar que as coisas estão acabadas. Eu acho que a gente tem que seguir refletindo sobre elas, né? E, enfim, acho que era mais isso que eu queria colocar, assim. Obrigada a todos que falaram também. Acho que foi muito importante poder ouvir vocês até para organizar um pouco das minhas ideias. Foi muito potente a jornada. Obrigada, Renata. O Raí colocou uma questão no chat que ele gostaria de escutar sobre o que acharam da jornada ser realizada online. Posso falar também? Eu quero dizer assim, em termos de números, né? Foi a jornada que a gente mais teve inscrições, por incrível que... Quer dizer, não sei se incrivelmente, né? Mas foi a jornada que a gente mais teve inscrições nesse tempo, assim. A média, mais ou menos, mas, enfim, de cento e poucas, mas em números realmente tivemos mais. Acho que a gente conseguiu atrair, juntar pessoas de diferentes lugares que, se fosse presencial, não teríamos, né? E eu ia falar isso, mas é que eu me emocionei, acabei não falando. Uma outra coisa que eu queria dizer antes, quando o Raul falou que a Horizontes é uma instituição democrática, eu ia dizer que eu entendo que a psicanálise tem que ser democrática, né? E eu entendo que esses momentos que a gente tem feito, não só das quintas psicanalíticas, quanto da própria jornada, até por ela ser online, essas atividades têm possibilitado que mais gente se engaje nas atividades e, vamos dizer assim, se aproxime da psicanálise, né? Assim como nós, falo por mim, pelo menos, eu tenho feito muito mais atividades de outros lugares. Eu tenho assistido coisas, essa semana passada, uma atividade de Barcelona, uma outra da Venezuela, né? De duas sociedades psicanalíticas da Venezuela, que a gente fica pensando assim, mas na Venezuela tem psicanálise com toda a crise, e duas sociedades super potentes, com discussões super ricas. Assistir uma atividade de Portugal. Então, assim, nunca poderia fazer isso se não fosse esse momento também da pandemia, né? Então, acho que a pandemia, se é que tem algo de bom, que eu acho que não tem muito, né? Mas pelo menos tem nos possibilitado, pelo menos a Horizontes, a ser mais democrática no que diz respeito à difusão da psicanálise, né? Então, eu acho que faltou o cafezinho, né? Aquele momento da gente se encontrar e falar e se abraçar e tal. Isso realmente não teve. Posso falar também em relação a isso? Né? Concordo com a Renata que faltou esse momento aí de entrosamento do cafezinho, né? Infelizmente não tem como ter uma sala virtual, uma sala de espera, onde a gente fique entre uma conferência e outra, né? Cada um com o seu cafezinho, mas que a gente possa ficar ali como uma sala de espera trocando. Mas respondendo um pouquinho a pergunta do Raí, né? Acho que tem isso de rico que a Renata está trazendo, que é o que tem nos oportunizado da gente poder ter acesso a muitas coisas que antes seriam impensadas, né? Da gente poder estar em todos esses lugares aí aproveitando e conhecendo, né, o que pensam psicanálise por aí.
Mas eu acho que tem uma outra questão que, independente da gente gostar ou não, de ser fácil o acesso à internet ou não, mais para uns ou para outros, não tem outra possibilidade esse ano, né? É a gente também poder aceitar o que não nos é possível, o que não nos é permitido, é poder aceitar o limite, o corte, né? Não haveria possibilidade de jornada de outra maneira esse ano. O que aconteceria, como aconteceu, como a gente tem visto em outras instituições, é a suspensão de jornadas esse ano, né, de eventos. Então, acho que a Horizontes conseguiu, apesar das dificuldades de trazer todo um clima de jornada presencial, né, conseguiu manter isso, como a Renata disse, com uma participação grande, intensa. A maioria das pessoas, pelo que se via, ficaram ao longo de todo o tempo, assistindo da maior parte do tempo, das conferências, o que, quando a gente tinha as jornadas presenciais, nem sempre acontecia, as pessoas entravam, saíam, e com um grau de aproveitamento, acho que sensacional, né, assim, da gente poder ter também a Letícia, a Patrícia Alcolombro, o tempo todo, né, ou a maior parte do tempo também acompanhando, não só enquanto elas estavam em palestras, mas eu vi que a Patrícia Alcolombro acompanhou mesmo quando não eram falas dela. Então, acho que são coisas, assim, extraordinárias desse momento, assim, né, da gente poder, através do online, está fazendo o que o presencial não pode, aceitar que não pode, que não tem como. É isso. Eu até fiquei pensando aqui sobre essa questão do online, com a fala da Renata, da Josi, principalmente que há perdas e há ganhos, né? Como a Renata traz, a questão de poder estar em outros países, né? Em diferentes conferências, assim, que no presencial não seria possível, assim, né? E há perdas também, né? O momento, esse novo normal que a gente vem vivendo também. Posso? Rapidinho. Eu falei, acho que é mais alguma coisa para nós, enfim, psicanalistas, estudiosos da psicanálise, pensar. Parece que nós descobrimos a roda, né? Porque não sei vocês, mas eu, Lisandra, atividade online de estudo de psicanálise, nunca tinha feito. Nunca tinha. Agora tu tem até Instagram. Eu até consegui fazer até um Instagram. A Renata conseguiu que eu fizesse um Instagram. Olha só. Para poder participar de uma live. Vou te seguir, Lisandra. Hã? Vou te seguir no Instagram. Isso, me segue. Me segue. Eu tenho algumas coisas meio persecutórias. Você gosta de ter gente me seguindo, eu acho meio esquisito, mas eu fiz falta de educação a gente não deixar as pessoas seguir, então estamos lá me seguindo, vamos ver o que vai dar, né? Nós estamos pervertendo, Elisandra. Estão acabando comigo. Mas acho que pensando na reflexão, né? Eu acho que o raciocínio é muito semelhante. Como a gente fica atrelado, né? A ranços, né? A coisas. Eu estou dizendo assim, eu não sei vocês, mas eu nunca tinha feito nenhum curso, nenhum tipo, nada online. Nada online. Sim, presencial a gente sabe que é melhor, tem nossos coffee breaks, que não são só um cafezinho, né? A gente gosta, né, do encontro, é claro que faz falta. Mas, assim, olha quantas, né? O quanto a gente está podendo também aproveitar, né? O quanto a gente só tem essa possibilidade e o quanto a gente está sendo desafiado a pensar sobre isso. Porque alguma coisa se impôs, né? Enfim, aí, né, vamos dizer, no nosso planeta e nos mobilizou para pensar diferente. E parece assim, bom, nós descobrimos a roda. Agora a gente pode estar em Portugal, pode estar na Venezuela, pode estar, né, no Canadá, em qualquer lugar do mundo. Então, mas a internet já estava aí um tempão. E o que nós, né, psicanalistas e todos cheios, né, fazíamos com isso, né? Acho que para isso, eu, Lisandra, não vou falar por vocês, mas muito pouca coisa.
né? Então, acho que é mais uma coisa para a gente pensar. Quando a gente chama novas sexualidades, novas formas de comunicação, não sei se são tão novas assim, ou a gente que às vezes não enxerga, né? Só foi outra reflexão que me ocorreu. O meu problema nessa questão ocorre daqui a pouco, quando disseram leave, terminada a reunião, pã, eu me encontro só aqui. Esse é o meu problema. Não sei se é o de vocês. Mas quando o paciente vai embora, a gente também se encontra só, né, Roaldo? Quando termina a sessão, né? Ou quando a gente também sai da sessão do analista. Mas isso aqui não é uma sessão psicanalítica. Ah, não, tá bem, mas é que a gente estava falando também disso, né? Não é uma sessão. Mas... Não. Bom, eu acho que nós vamos ter que aprender a dosar, não? O Sim. Presencial. Como é que é o ensino híbrido? É híbrido, né? Um pouquinho presencial, um pouquinho online. É uma nova forma de sexualidade. Uma nova forma de gerir os afetos. Eu quero dizer uma coisa para vocês, que eu sou novo na instituição, né? E realmente quando eu pensei, né, que teria ecos, eu pensei, bom, eu estou acostumado com um tipo de ecos, eu nunca vi ecos tão definidores de uma instituição viva. E o Aldo ressaltou, o Renato também, é uma prática, temos todos falamos o que realmente sentimos. Eu acho que isso realmente, eu volto a dizer assim, acho que o horizonte é um horizonte que vai longe, né? Já está longe. Né? Então, eu quero felicitar realmente a todos vocês, que não vou dizer nomear todos, que puderam falar realmente, vocês veem que cada um, né, eu sou o único, não vou poder dizer grande coisa, mostrou aspectos da atividade, do que foi feito, quanta pergunta, né? Quanta coisa que hoje, assim, há pouco fizeram uma pergunta, não vou responder, né, sobre sexualidade masculina e feminina, mas quanta coisa que eu vejo assim que deixou todos nós inquietos. E eu sinto assim que a inquietude, ela é maravilhosa, que nos desacomoda. Então, o que houve com os aplicativos, né? Eu apanhei até me entender, até conseguir até botar uma câmera no computador. Mas agora, olha, eu entro e quando eu vejo, né? Eu sei que eu não estou no meu consultório e eu me sinto muito bem. Eu até fico preocupado como é que vai ser no retorno. O convite pode ir, mas eu não sei se eu vou tão rápido assim. Muito obrigado mesmo a todos vocês. Obrigado, Horizontes. E obrigado por fazer parte também. Tchau. Eu queria agradecer também, Fernanda, a ti, porque não falei no início, mas a ideia do Ecos foi tua lá no grupo de professores, e eu achei ótima, assim, né? Tanto que a gente comprou a ideia, porque a gente nunca faz isso, nunca tinha feito. E realmente, assim, né? Acho que foi super importante para a coisa não ficar assim, a gente sai às vezes de uma jornada com várias perguntas, não organiza isso, às vezes comenta com um colega ou outro, e queria te agradecer realmente pela ideia e que a gente possa instituir isso, e que outras jornadas tenham outros ecos, né, para que a gente possa seguir pensando. Então, muito obrigada pela tua ideia. Posso fazer mais um comentário? Uma coisa que também, assim, eu achei muito boa dessa jornada, claro que em algumas conferências, assim, os palestrantes passavam um pouquinho o tempo, mas foi bem cuidadoso isso por parte de quem estava nas coordenações, né? Assim, o tempo que havia para as perguntas, para os comentários, foi um tempo bom, um tempo maior, né? Porque muitas vezes o que acontece nos congressos, nas jornadas, é que quando abre para os questionamentos, o tempo é muito pequeno. Algumas pessoas querem fazer perguntas e aí se estendem em elogios ou em cumprimentos à mesa, né? E acabam ficando assim,
espaço para poucas pessoas poderem perguntar. E dessa vez não, houveram tempos grandes, assim como tem acontecido, como está hoje acontecendo aqui, como tem acontecido nas quintas psicanalíticas, né? E acho que é um momento em que a gente tem que se arriscar, não interessa se a gente vai pensar que vai dizer bobagem, vai perguntar bobagem ou não, né? Comentem o que vocês estão pensando, perguntem o que não entenderam ou o que ficou além de dúvidas que o palestrante não trouxe, porque é um momento da gente aproveitar, da gente se alimentar, sugar, né? Tudo que puder. Então, eu vejo que, né, fica todo mundo com o microfone fechado, assim, um pouco inibido, né? Os mais falantes, né, assim, tipo a Josiane, que falam mais, né? Mas, assim, se permitam arriscar, né? Porque é assim que a gente vai aprendendo e uns vão aprendendo com os outros também, né? Para que a gente também aprenda mais, todos nós. Isso. Eu fiquei pensando aqui, né, Josi, que às vezes também tem essa coisa, né? Ai, será que o que eu vou perguntar não vai ser bobagem? O que eu vou colocar não vai ser bobagem? Mas na maioria das vezes, às vezes é a dúvida até de outras pessoas, assim, e abre o campo para uma discussão. E eu acho que a proposta do evento de hoje é que a gente pudesse trazer essas inquietações que ficaram a partir da jornada, né? Das discussões, enfim, das contribuições de todos os palestrantes, e que a gente siga podendo estudar e pensar, e, né, eu acho que o que me encanta na psicanálise é isso, né, é o poder pensar, o poder estudar, ver as diferentes perspectivas, assim, sem ter algo fechado, né? Não tem nada dado, assim, é tudo a gente pode, é passível de discussão. Não sei se alguém mais quer colocar alguma coisa. Eu só quero brincar com a Josi, assim, posso falar? Não existe posso. Esse posso, né, ficar contigo, né? Ou falar, né? Eu acho que essa é a sacada que temos aqui, né? Eu acho que nós temos que se acostumar a isso, né? Nós temos que saber que tem lugar, né? E é bem ouvido. Esse meu posso falar foi um pouquinho proposital, Fernando, para introduzir o que eu ia trazer, né? Que não precisa exatamente, não precisa perguntar se pode, pergunta, né? Fala, bem nesse sentido. Aqui está o Josi, espaço. na próxima palestra eu vou perguntar o que é o raio do LGBT, não sei mais o que, um monte de letra. Eu vou perguntar. A próxima não vai passar. Então, nessa quinta-feira agora, dia 24, às 7h30, nós vamos ter, seguindo, né, as quintas psicanalíticas, nós vamos ter um encontro sobre adolescência e suicídio. As inscrições são pelo Simpla, o evento vai ocorrer pelo Zoom. E seguimos. Só um detalhezinho, assim, só para explicar porque que os ecos, eles também são quintas psicanalíticas, né? Obviamente, ele também é uma atividade psicanalítica. Mas é que como a gente já está com a agenda lá, eu já estou com os eventos lá de, deixa eu ver, final de outubro fechados, para não deixar muito longe da jornada, nós criamos essa data hoje, tá? Então, só para explicar. O que também é democrático, porque quem não pode participar na quinta, que às vezes tem reunião, o Aldo é um, que tem lá da SPPA, Richelle, enfim, tem outras pessoas, tem outros compromissos quinta, e acabam faltando para conseguir participar de uma atividade ou outra, aí hoje conseguiram participar dessa atividade, tá? Mas só para explicar, a gente não está criando um dia novo, foi excepcionalmente para não ficar muito longe da jornada, senão ia ficar, né, um pouco perdido aí o assunto. Obrigada.
Certo, e agradecer a participação de todos hoje. Eu acho que as falas enriquecem a nossa inquietação, o nosso pensar, né? E nos vemos na quinta-feira, quem puder, né?